não é? E, bom, já estamos aqui também pelo YouTube e acho que podia, de fato, começar, né? Tem muita gente que veio chegando, já estamos com 55 e... Opa! Espera aí. Já estamos... e no YouTube, por enquanto, tem poucas pessoas, mas elas vão chegando. Então, nós estamos fazendo o nosso terceiro encontro no módulo de saúde do trabalhador, já é o nosso sexto encontro do curso, já acho, temos até um acumulado, um aprendizado, né, sobre as situações que aparecem, as possibilidades, as dificuldades. E nesse encerramento do módulo da saúde do trabalhador, a gente vai ter a participação muito especial do professor Heleno Correia, não é? O professor Heleno, ele é o que a modernidade chama de multitarefa, porque ele é multi-sapiente, não é? Ele é um médico sanitarista de formação muito sólida, com uma atuação muito importante na epidemiologia, é uma das pessoas que melhor domina, né, toda a discussão da epidemiologia e com uma atuação muito significativa na saúde do trabalhador, né? Ele atuou um período grande como professor na Unicamp, não é? Mas mesmo quando ele era professor, ele também era muito ativo na relação com as redes, com os centros de saúde do trabalhador, com os movimentos sociais, participou de muitas situações bastante significativas, uma delas que eu reputo foi um momento muito importante na história da saúde do trabalhador, foi a discussão sobre a situação dos trabalhadores da BASF-Rodia, né? Que foi uma questão que talvez ele possa comentar brevemente, mas que nós conseguimos, né? Eu digo nós porque acho que, no fim, nós, na saúde do trabalhador, temos um certo espírito de participar de muitas formas, mas eu mesmo participei, assim, quase como observador e comentarista em uma circunstância ou outra, mas acho que o Heleno participou muito diretamente nessa e em muitas outras disputas, né, construções que a saúde do trabalhador teve. Então, nós convidamos ele para fazer o encerramento e para a gente ter uma conversa, né, com uma pessoa que eu acho tem essa visão bastante diversificada e, com isso, eu acho que a gente dá um fecho, porque eu também conversei com o Heleno, né, para boa parte dos nossos alunos e alunas, essa é quase que uma primeira abordagem na saúde do trabalhador. E a sugestão era que a gente trouxesse essa discussão da saúde do trabalhador para essa situação de pandemia que está atingindo a todos nós e buscar as conexões que a gente tem da saúde do trabalhador com a pandemia, né? Mas, evidentemente, o Heleno, eu acho que também é uma pessoa que tem uma visão muito ampla sobre a saúde coletiva, de uma maneira geral, né? Com essa formação e toda essa bagagem que ele tem, vai poder abordar também de maneira mais ampla essa discussão. Então, é isso, professor Heleno Correia, tem a palavra e muito bem-vindo. E também todos, né, todos nós aqui, bem-vindo a todos nós nesse encontro, nesse território virtual. Eu ouvi
esse conceito, nós estamos fazendo uma discussão tentando apoiar e dar voz aos agentes comunitários de saúde, e aí apareceu essa formulação. Nós estamos procurando criar um espaço terapêutico no território virtual para ter a fala e a escuta dos agentes comunitários de saúde. Então, nós estamos aqui também para ter um espaço de aprendizado nesse território virtual. A palavra é sua, Heleno. Muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar. Vocês me avisem, por favor, se a minha internet cortar minha fala, porque a internet aqui na zona rural de Brasília é meio complicado. Mas eu queria agradecer a vocês todos, ao Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, esse convite, né, na pessoa da Gabriela Soares, do Hernani, que estava aqui, acho que a ligação dele caiu, do Danilo, agora do André Luiz, que eu estava tomando com ele as nossas conversas anteriores a respeito do Ministério da Saúde e do SEBS, e costurar um pouco nessa fala, que eu vou procurar limitar até às 18 horas, para que a gente possa ter algum tempo de debate, porque às 18h30 eu entro num debate com o presidente de Brasília e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Então, acredito que vocês talvez tenham aí uma oportunidade de continuar debatendo, se eu precisar sair às 18h30, mas que a gente faça um condensado, né, do que vocês talvez já percorreram, o curso que é sobre a saúde do trabalhador e que engloba estudantes tanto de nível pré-graduado, né, quanto pós-graduado. E essa é uma arte, né, juntar conhecimentos e saberes de diferentes níveis, um problema que, se a gente tiver mais habilidade ainda, a gente se junta com os agentes comunitários de saúde, com os agentes de controle de endemias, que necessariamente não são nem de escolaridade superior. Acho que a gente tem, aqui no Brasil, o privilégio de trabalhar com isso, e em relação à Paraíba, eu não conheço muito bem a história dos agentes comunitários de saúde e do SUS, eu estou me informando mais recentemente. Tenho acompanhado a trajetória interessante pela internet da atual prefeita do município do Conde, que ela não sabe, mas ela é uma liderança brasileira em relação às primeiras tentativas e iniciativas de prefeitos de defender a população dos seus municípios. Estamos aqui também. Ela tem consciência. Eu acho que ela tem como é o nome dela? Márcia Lucena. Márcia Lucena. Exatamente. E eu conheci por um desses sites de internet que são, assim, de repente viralizam, né? E que tem o site, a primeira vez que ela estava tentando tomar pé na pandemia de Covid, foi ainda em janeiro, fevereiro, quando estava começando a coisa desenhar que se ficaria muito feio. Era um site feminista, e eu não me lembro agora o nome do site, mas aí bati de cara na coisa, mas peraí, esse município fica pertinho de João Pessoa, né? Acho que é para cima de Cabedelo. E para baixo. Então, sul de João Pessoa. Então, a tradição, vamos dizer assim, de agentes comunitários de saúde com influência comunitária, ela é muito forte nos estados do Nordeste. E, para quem foi ex-estudante da Universidade de Brasília, UNB, o meu ex-professor Carlile de Lavor pediu demissão das aulas que ele dava para mim no curso de parasitologia médica, no meu primeiro ano de medicina, em 1969, e disse que ia embora para Passarga, onde ninguém encheria o saco dele, que era a cidade de Aracati. E a gente pensava, Carlile, que você é louco, a gente sabe, mas o que você vai fazer em Aracati? Né? Ele disse, não, lá eu vou montar uma rede baseada na comunidade, em que eu não vou ter que esquentar a cabeça com o médico. Eu falei, essa é uma coisa típica de quem conhece o Carlile, né?
e ele montou os agentes comunitários de saúde que viralizaram depois de Aracati para Sobral, depois de Sobral para outras metrópoles do Nordeste, e hoje é um programa brasileiro, né? A construção do agente comunitário de saúde a partir do vínculo comunitário é uma ideia que deslocou um professor de medicina de um curso de parasitologia médica em Brasília para o interior do Ceará. E deu certo, né? Muito antes de SUS, muito antes do INAMPS ser constituído, até não existia o INAMPS na época, existiam os institutos de aposentadorias e pensões. Mas isso é história de velho. Então, quem quiser ver a história vai encontrar lá o nome do Carlyle Delavor, né, na criação dos agentes comunitários de saúde no litoral do Ceará. E vai saber que ele saiu de Brasília. Então, essa constituição da capacidade de trabalhar em saúde e de enfrentar uma pandemia, como nós estamos hoje, ela tem uma tradição brasileira que começa com a medicina comunitária, que era a proposta do final dos anos 60, depois o trabalho da saúde em locais onde não havia médico, que era uma campanha conduzida pela Igreja Católica na época, com um instituto da Igreja Católica, que eu acho que é baseado na Suécia e na Holanda, Miserior, que também traduziu para o Brasil um livro chamado Onde Não Há Médico, do qual eu e alguns colegas que fizemos saúde pública em Brasília fomos tradutores do inglês para o português. E esse esforço de colocar o papel do médico como um papel de líder de comunidade na história da medicina de comunidade é uma tradição anterior à medicina preventiva e social. De alguma maneira ela se manifesta hoje na Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária de Família, ou de Família e Comunidades, e é estranho porque a sociedade hoje, tal como a gente conhece aí na internet, no público, é uma sociedade vazada por um conflito entre o público e o privado. E há médicos de família que querem privatizar o SUS, para meu horror, né? Quando toda a história dos últimos 40 anos era uma defesa do público e do público chamado pelos médicos na época do público leigo. A palavra leigo, inclusive, se tornou uma ofensa depois disso, porque leigo não é ignorante, leigo é aquele que não compartilha com você sua linguagem técnica, né? Ignorante não, né? Porque a feira do interior, o agente comunitário de saúde que mobiliza os conhecimentos dos CES, dos cores, que conhecem as plantas medicinais, que eu fui para a Bahia, no interior de Sergipe, estudar, o conhecimento popular, ele é um conhecimento reciclado que corre por fora das faculdades, né? Então, a possibilidade de trabalhar hoje com a epidemia depende disso, depende desse nosso lastro histórico de mobilização popular, e só não vai mais adiante porque os governos, de alguma maneira, impedem que os gestores de saúde pública e de epidemiologia atuem diretamente com as comunidades. Mas, por exemplo, Gabriela esteve lá em Boston, trabalhando com um professor que é do amigo nosso, Carlos Eduardo Siqueira, que é um dos criadores, com o pessoal da África do Sul e da Nova Zelândia, da teoria das alianças comunitárias sindicais, né, que são levadas em lugares onde tanto os sindicatos são fracos, quanto as comunidades são desorganizadas. Porque nos países centrais, quando você fala comunidade, geralmente tem imigrantes, trabalhador explorado, gente passando fome, gente morrendo de frio, coisa que não é muito diferente de passar fome e frio aqui no Brasil hoje. Então, eu queria resgatar isso e dizer, a gente tem fontes hoje para, primeiro, perceber que os trabalhadores de saúde estão sendo moídos, feito carne moída, estão pegando doenças. Nós estávamos, antes dessa conversa aqui, listando os colegas nossos médicos que caíram com a Covid, né? Nós estávamos listando os que sobreviveram, mas há médicos que morreram nesses últimos dias mais recentes, né? Sobreviver como médico, como enfermeiro, como nutricionista, como psicólogo, fisioterapeuta, durante a pandemia, trabalhando na linha de frente, é uma proeza, que significa se proteger a si próprio, usar todos os equipamentos de proteção coletiva individual,
criar rotinas de defesa, como os centros de saúde criaram áreas especiais para atender pessoas com sintomas de Covid fora do corredor e do compartimento apertado de dentro de uma casa alugada, que às vezes é um centro de saúde. E os trabalhadores de saúde estão inventando formas de proteção coletiva que a necessidade impõe, né? E mesmo assim estamos assistindo a mortes. Até a semana passada saiu um gráfico em PowerPoint dizendo que quem mais morre são os técnicos de enfermagem. Que havia mais de 200 técnicos de enfermagem que morreram até a semana retrasada do Covid. E esse gráfico saiu de um site da Fundação, que depois, se você não tiver site, eu passo aqui, assim como o pessoal está passando os links aí. Só que quem faz o download do Infogripe, se é servidor do Ministério da Saúde, não fica gravado no gráfico. Expõe a pessoa que faz o gráfico a ser chantageado pelo atual ministro interino da Saúde e os 36 militares que trabalham na coordenação, que agora não querem mais que essa informação seja divulgada. E aí, para não complicar a pessoa que fez o download dos dados do Infogripe e fez o gráfico, a gente não distribuiu o gráfico. Aí fomos lá tentar os dados do Infogripe para reproduzir o gráfico, o download não acontece mais, né? E até a semana passada estava o download visível lá, distribuindo para quem quer fazer, baixar os dados. Porque separa por profissão. E a grande descoberta, que não é nenhuma novidade, é que os profissionais de saúde estão sendo atingidos diretamente. E até anteontem um protesto do pessoal da área de nutrição, porque os nutricionistas e as nutricionistas foram excluídos de um decreto governamental recente, como se eles não fossem profissionais de saúde correndo risco de pegar a Covid. E os nutricionistas trabalham nos mesmos ambientes que trabalham todos os outros. Então, mesmo que a gente não seja, vamos dizer, parte da corporação, né, da profissional da nutrição, a gente tem que saber que quem entra dentro do porteiro ao guarda da portaria, ou quem vai fazer a atenção ao paciente e andar dieta, também está em risco. A proteção dos trabalhadores em saúde agora, ela gerou um movimento de duas tendências muito fortes, que eu quero destacar aqui. Uma tendência foi os velhos epidemiologistas, os líderes da epidemiologia brasileira, liderados pelo professor Naumar Almeida Filho, hoje, estão concluindo, hoje à noite, um documento que vai ser liberado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva amanhã cedo, se não me engano, que é um protocolo brasileiro de defesa contra a Covid, que aborda, entre outras coisas, as necessidades dos trabalhadores da saúde, mas não para nisso, vai diretamente na questão da necessidade de controle da pandemia. Esse documento, ele foi longamente elaborado por mais de 25 associações profissionais e científicas brasileiras, desde a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ao Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEPS, qual eu faço parte da diretoria atual. E então nós temos um documento técnico, um informe técnico que o governo não fez e que não tem mais técnicos com competência para fazer no Ministério, porque demitiu todo mundo, e que foi pela sociedade acadêmica e civil independente, que sairá amanhã, que é um protocolo para a prevenção da pandemia, dos seus aspectos, desde proteção individual, coletiva, até as necessidades de financiamento científico, quebra de patentes e outras relações. Essa é uma linha. A outra linha na qual o SEBS também está representado, eu também fiz parte, porque fui designado, é a linha de tendência do vínculo com a saúde do trabalhador. Por causa do meu trabalho de ser referenciado à saúde do trabalhador, eu me considero cria e fruto da educação do pessoal do Sereste Campinas, que eles me educaram fortemente, me deram estágio, abrigo, companheirismo e coleguismo desde 1990, né? Então, o pessoal da área de saúde do trabalhador hoje tem uma frente nacional, uma frente ampla de defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora, liderada pela Associação
Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, cujos nomes mais conhecidos são do professor René Mendes e do Zoe Randar, né, que são médicos do trabalho que saíram da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANAT, e fundaram a ABRAST. E aí propuseram juntar amplas instituições na área de saúde do trabalhador. Quando o convite chegou no SEBS, o pessoal colocou lá. Então, eu fiquei com apenas 2 canoas, na canoa da epidemiologia, da qual eu faço parte, e aprendendo com o pessoal do Naumar e a liderança da Bahia, da Federal da Bahia, mas tem gente da Paraíba, tem gente de todos os estados, né, do Brasil, de Goiás, por exemplo, de Brasília, até o Rio Grande do Sul, quanto na frente de saúde do trabalhador, especificamente, que está gerando um protocolo para o reconhecimento da Covid como doença do trabalho. E aí é uma questão mais importante, porque toda a influência patronal, as confederações patronais brasileiras trabalham contra. Eles trabalham contra o direito do trabalhador, trabalham contra direitos trabalhistas. A reforma trabalhista mais recente é para destruir a carteira de trabalho e a previdência social, mas eles também trabalham contra os médicos que defendem a saúde do trabalhador, os enfermeiros, os psicólogos e os fisioterapeutas e todos os demais, né? Então, a história com um trabalhador que ainda tem um emprego no mercado formal é que quando ele adoece, ninguém dá a ele o direito de reconhecer que adoeceu no trabalho. E a ABRAST, ou essa frente ampla liderada pela ABRAST, né, está produzindo um fluxograma que é quase o que antigamente, nos anos 70, se chamava de agnograma. Você vai seguindo passo a passo lá uma linhazinha de tomada de decisão, até chegar à conclusão se a doença é do trabalho ou não é. E o objetivo desse fluxograma não vou botar depois aqui o link do fluxograma para vocês, ou uma cópia, talvez em PDF, que amanhã vai sair na frente ampla. Eu vou no link da frente ampla quanto ao PDF do fluxo, né? Se destina a dar poder às lideranças sindicais e aos trabalhadores em saúde da ponta, do centro de saúde, dos núcleos de atenção à saúde da família, dos grupos de agentes comunitários de saúde, para a decisão e pensar, pegou Covid, pegou porque a mulher dele levou para casa porque ela é atendente do centro de saúde. Mas o cara que pegou a Covid é frentista de um posto de gasolina. Então, você não sabe quem é que levou a doença para quem. Se o frentista levou do posto de gasolina para a esposa em casa e deu o beijinho para ela para transmitir a Covid, ou pegou a Covid no centro de saúde e chegou em casa e transmitiu para o marido, né? Trabalhando com agente de saúde ou o marido como frentista, na hora que ele do trabalho pedir que reconheça que a doença Covid deles é vinculada ao trabalho, provavelmente os dois vão ouvir que não, você pegou em casa, né? E aí o fluxo que a Frente Ampla de Defesa de Saúde do Trabalhador está fazendo, e vai divulgar amanhã cedo, é para, vamos dizer, empoderar ou dar poder a quem trabalha a busca desse vínculo da Covid-19 com a categoria trabalho. Isso é importante porque mobiliza, particularmente nos estados do Nordeste, os estados brasileiros do consórcio Nordeste, onde existe uma certa liberdade nas secretarias de municípios de saúde ou nas secretarias estaduais para poder trabalhar esse tema. O pessoal da vigilância em saúde do trabalhador e aonde existe com o pessoal da vigilância em saúde. O que ainda não está trabalhado, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico e científico, que é onde eu vou dizer que é a minha fronteira hoje, e a gente está com vários amigos aí tentando formular, o que nós não conseguimos ainda desenhar é um projeto finalizado ou mais consistente de como criar vigilâncias epidemiológicas nas comunidades, juntando população, chamada população não profissionalizada em saúde, com lideranças comunitárias, com alguns profissionais de saúde que se disponham a dar respaldo para isso. Se você tiver, por exemplo, como na favela de Heliópolis, uma senhora que é nutricionista e que se dispôs a colocar o telefone celular dela como o ponto focal da chamada de Covid na favela de Heliópolis, e a partir dela se contratou ambulância, pessoa grave,
se conseguiu convênio para botar pessoas idosas na escola protegidas para não pegarem o Covid, se tiver alguém com Covid na família. Iniciativa comunitária feita por uma pessoa que não tem nenhum diploma universitário, mas sabia o que fazer e contratou quem sabia o que fazer, né? Inclusive por iniciativa da própria comunidade. Quer dizer, nós não temos ainda projetos consistentes de uma estrutura para isso. E tem muita gente procurando chegar lá. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o pessoal do Dicionário de Favelas, que está aqui o link do wikifavelas.com.br. Em São Paulo tem a Central Unicada das Favelas, a CUFA, né? E tem vários movimentos também em Salvador, Porto Alegre, né? Que se a gente for fazer busca na internet, a gente vai encontrar. E certamente tem em cidades do Nordeste como Fortaleza, São Luís, movimentos semelhantes. O que está havendo é a dificuldade da gente juntar isso e dar para isso uma coisa que o André Luiz Bonifácio de Carvalho faria se ele estivesse no Ministério da Saúde na época, estava lá, é organizar uma proposta metódica para organizar isso, para colocar os agentes de saúde em contato com pessoas da liderança comunitária e organizar a notificação. E outra coisa mais dura ainda é fazer vigilante epidemiológico, que é médico, engenheiro, biólogo, biomédico, aceitar trabalhar com pessoas sem diploma universitário e se entrosar com a comunidade, que era o que a gente fazia quando nós éramos crianças, lá nos anos 60, porque a gente traduzia livro para trabalhar onde não há médico, e trabalhar com o curandeiro, com a parteira, com o pajé, né, com o pai de santo, que você não vai chegar para um pai de santo que está te ajudando a organizar uma comunidade e perguntar se ele sabe o que é azitromicina, né? Não tem parte do repertório dessa relação. Mas hoje a gente precisa retomar, então, essas origens para reviver a possibilidade que o pessoal lá de Boston e da cidade lá sul-africana que criou a teoria da aliança comunitária sindical, que é o trabalho, né, e a saúde, para reviver isso e dar uma direção nova para essas duas tendências que estão acontecendo no Brasil, seja a da movimentação acadêmica e epidemiológica personificada pelo professor Naumar e pelo grupo dessas instituições, seja a da movimentação dos defendem a saúde do trabalhador, personificada pela Frente Ampla de Defesa da Saúde do Trabalhador. Em algum momento, alguém vai ter que juntar isso e montar grupos de vigilância epidemiológica comunitários que associa trabalho e defende contra a Covid. Mesmo porque parece que nós vamos ter que conviver com essa Covid ainda há muito tempo. E quanto tempo será isso, nós não sabemos. Quem sobreviverá a isso também não sabemos. O que nós sabemos é que não vai ser com cloroquina, nem com ivermectina, nem com nenhuma bala de prata que alguém invente aí, que agora vai acabar com a doença, porque quem inventa essas mentiras usa, e quem usa e diz que usou, a gente duvida, né? Porque quando é para usar, não falou que usou, e quando não é para dizer que tem que tomar, está dizendo que está tomando. Essa mudança nas condutas médicas baseadas na ciência tem que ser defendida, né? E nós vamos ter que continuar defendendo a ciência, e se tem alguma parte da população que acredita em ciência, é o povo. Desde que a gente saiba dizer isso para ele, né? Porque hoje em dia se acredita muito mais em notícia falsa de WhatsApp do que em papel publicado em revista científica. Então, qualquer um dá ordens para o outro tomar medicação, né? Assim, minha vizinha tomou aí um chá de qualquer coisa. Tudo bem, tome o chá, mas não minta para os outros que ficou curado por causa do chá, né? E esse conflito que nós estamos falando hoje talvez seja resolvido. Essas duas tendências, a da vigilância em saúde para combater a epidemia e a da vigilância em saúde do trabalhador para defender os trabalhadores e reconhecer o nexo causal ou o vínculo entre Covid e doença do trabalho, podem chegar a uma convergência que seria a criação de grupos comunitários populares de vigilância e controle da pandemia. Algumas pessoas tentaram chamar esses grupos populares mistos, de gente da comunidade e de técnicos,
de brigadas populares de saúde. Eu gostaria muito que tivesse esse nome, mas na hora que ficaria muito vinculado com os movimentos de natureza popular socialista e seriam acusados de uma proposta comunista de controle da saúde. Então, para evitar esse tipo de debate hoje, que é um debate improdutivo, nós vamos chamar grupos populares de vigilância à saúde, de controle, né, da doença. E eu tenho esperança de que dentro de alguns dias, talvez no máximo um mês, alguém surja com essa proposta mais elaborada, e se alguém não chegar com essa proposta, pelo menos eu e alguns colegas estamos trabalhando nisso. É nesse ponto que nós paramos hoje, né? Digamos assim, chegamos até aqui, e não sabemos se vamos concretizar uma proposta boa. Por exemplo, temos tido uma parceria com o professor Fernando Carneiro, lá da Fiocruz de Fortaleza, que tem dado muito apoio para isso e tem trabalhado comigo e com outros colegas nessa direção. É um desejo também na Bahia da professora Vilma Santana, assim como é um desejo agora no interior de São Paulo, mas era no Rio, da professora Ana Maria Tambellini. Então, um de nós ou todos nós juntos vamos conseguir formular isso. Mas não fizemos ainda, né? Porque temos que chegar a revisar todo mundo que já fez, quais foram os modelos em que trabalharam, e, na verdade, esse é um papel que deveria ser exercido pelo Ministério da Saúde, que hoje não faz mais isso. Hoje se preocupa em perseguir funcionário para não dar informação para a imprensa, né? Inclusive ameaçando os funcionários que trabalham hoje no Ministério da Saúde de serem perseguidos e processados pela Lei de Segurança Nacional se deixarem algum jornalista ou algum técnico fora do Ministério saber das discussões que se tem lá sobre como controlar a epidemia. Nós chegamos a um triste nível hoje, que é um nível pior do que o final da ditadura militar dos anos 70. Porque nos anos 70, os militares não deixavam que a gente soubesse quantas pessoas moravam no bairro, não podia saber o censo do IBGE. A gente só está faltando pouco para chegar nisso aí, né? Mas eles acabaram se dando mal, os milicos da época, porque para controlar a poliomielite tinha que saber quantas doses de vacina dava. E o único jeito de saber quantas doses de vacina eram dadas era saber qual a população que morava no bairro. Aí eles tiveram que abrir, em 1981, para a primeira campanha de poliomielite, o número de pessoas de cada bairro em cada faixa de idade. Foi quando o IBGE, pela primeira vez, entregou para a saúde pública no estado de São Paulo a informação de residentes por sexo e faixa etária. Até então era proibido. Para os milicos que estão hoje no Ministério da Saúde, eles são piores que esses caras dos anos 80. Eles estão proibindo os técnicos de difundirem quais são as decisões discutidas tecnicamente lá dentro do Ministério. Se é que eles vão deixar algum técnico dar palpite. Então, se eles não trabalham, se o Ministério Federal da Saúde não faz o papel dele, a sociedade técnico-científica e engajada vai fazer, né? É nesse ponto que nós paramos hoje, com a principal preocupação de que o pessoal da saúde está morrendo e está adoecendo no trabalho e ninguém está dando a devida cobertura para isso. Falta máscara, falta avental, falta sala para banho, na hora que sai do serviço, ser lavado com água sanitária dissolvido em água para não levar o vírus para casa, falta todo tipo de proteção coletiva e individual, e o pessoal está trabalhando e morrendo e pegando a Covid. Nós temos que nos defender da Covid. Como essa audiência desse curso que vocês estão dando é uma audiência múltipla, tem profissionais formados, graduados, e tem os que vão se graduar, é bom todo mundo saber que vai se defendendo. E tem que saber as maneiras corretas de proteção, para não morrer e não ficar doente, porque cada um de nós, nesses dias de hoje, importa muito. Vamos parar por aqui, ver se tem alguma discussão colateral que o pessoal quer, e que tipo de proposta vocês estão querendo ver mais discutido, porque esse é um momento final do curso, eu não quero atrapalhar. Bom, Heleno, muito obrigado. Acho que essa sua fala aí trouxe questões muito importantes, algumas delas, de alguma maneira, apareceram, né? Essa discussão sobre a vigilância popular, né? Eu acho que foi colocada já na semana passada. A gente tem várias linhas de atuação que estão pensando isso,
inclusive na UFPB também. Lá no nosso departamento tem um projeto que trabalha nessa linha, né? Eu até comentei aqui no chat, em João Pessoa, a gente também tem grupos mobilizados atuando, né? Tem esse grupo Periferia Viva, tem o MTD, que é o Movimento dos Trabalhadores por Direitos, que estão fazendo ações de solidariedade e também buscando discutir formas de fazer ações com um escopo maior, né? Inclusive essa perspectiva que alguns de nós estamos chamando de vigilância popular. No projeto lá do nosso departamento, ele fala na formação de agentes populares. E o Eduardo Siqueira, nosso queridíssimo amigo, fez um comentário aqui que eu, no Yahoo, aqui no bate-papo do YouTube, do Yahoo, do YouTube, essa velhice é dura. E ele pergunta, e eu acho que é uma questão boa, e os agentes comunitários de saúde? Qual o papel deles? Não é? E eu acho que a gente talvez pudesse conversar um pouco sobre isso, porque... Bom, comente você, eu não vou dar a minha opinião, depois posso até dar, mas eu queria que você talvez conversasse um pouco sobre isso. A gente está vendo essa multiplicidade de possibilidades, aquilo que é institucional. Nós trouxemos no curso pessoal que é dos órgãos de vigilância, pessoal muito interessante, um trabalho muito legal. E, enfim, como é que a gente lida, combina essas coisas? Heleno, você tem uma ideia? Você se refere à proteção no trabalho ou à proteção da população? Eu estou pensando em cima dessa ideia das brigadas populares de saúde. Você já vai para o nome brigada. Se a gente começar a chamar de brigadas, vai surgir muita gente contra. Eu estou abrindo então, isso aqui porque são grupos populares de vigilância da pandemia. Agora, deixa eu aproveitar, pode aproveitar para fazer uma casadinha aí com o Danilo? Claro. Fala, André. E o pessoal também, nossos alunos aqui. Tá certo. Vai lá, André. Não, é o seguinte, eu acho super interessante a ideia de você utilizar ou trabalhar com a população para a gente disseminar, fortalecer a ideia da vigilância, seja por qualquer mecanismo, né? Mas aí como é que você vê o papel da gestão no processo de organização desse trabalho? Porque também eu acho que a gestão precisa se responsabilizar por alguma coisa ou por muitas coisas nesse processo, inclusive com uma linha de orientação, um apoio, a perspectiva de ajudar em organizações, porque, na verdade, essas coisas que você citou de Paraisópolis e outros lugares, na minha opinião, elas são fundamentais, mas elas, na minha opinião, elas significam também uma certa falência do Estado em fazer o seu papel, né? Porque isso, em primeira medida, até do ponto de vista normativo, tem que ser uma ação da gestão a partir das estruturas, das condições que tem, para poder prover uma coisa com maior qualidade ou maior precisão. Não dizendo que não possa ser feito. Eu acho que até é fundamental, eu acho que é da própria característica dos movimentos sociais brasileiros, mas eu acho que existe aí um vácuo no sentido de uma aproximação maior, para que isso seja assumido com maior organização. Então, eu queria que você pudesse comentar aí como é que você acha que isso poderia ser feito numa conjunção entre população, né, e gestão. Só mais uma coisinha, Heleno. O Eduardo aqui já por 2 vezes pediu para você falar do TRAP. Do quê? TRAPP. Tá. Então vai lá, Heleno. Enquanto isso, o pessoal já está fazendo
outras questões, depois a gente coloca. Vamos por blocos. Então, fala aí. Não é a primeira vez que a gente entra com esse dilema do André, se a falência do Estado vai ser reposta pela organização comunitária, ou se a gente vai avançar com a população para obrigar o Estado a chegar junto. O projeto TRAP, que o colega aí falou para comentar, TRAP é um trocadilho que acabou se revelando inconveniente, porque existe uma indústria que fabrica máquinas mecanizadas de corte de jardim, que se chama TRAP, com 2 P's no fim. E quando eu botei esse nome, eu desconhecia a existência dessa indústria, do TRAP, né? Mas TRAP, como armadilha, como palavra inglesa, era uma conjunção de letras que significavam trabalho precário e perigoso, em português, que era uma aliança com os agentes comunitários de saúde de Campinas, do Distrito Industrial 3, que também dava um outro problema, porque existia um personagem de histórias em quadrinho de policiais nos Estados Unidos, chamado Dick Tracy, e o pessoal de Campinas se referia ao Distrito Industrial 3 como Dick Tracy. Para os professores que vinham da Universidade de Massachusetts em Campinas, e vieram vários, diziam, mas por que vocês estão discutindo história em quadrinhos, né, de policial, que era um conto policial do Dick Tracy? E eu falei, não, Dick Tracy é uma coisa, Dick Tracy é outra. E essas coisas do trabalho precário e perigoso eram por quê? Os agentes comunitários de saúde viam pessoas pegando hepatite B e hepatite A, catando areia, que era um comércio ilegal de areia para construção civil, no rio que passa na comunidade. E quem deu apoio a esses agentes comunitários de saúde para irem lá e organizar esses trabalhadores chamados informais ou precários e distribuir vacina contra hepatite, dar botas e luvas para eles para impedir que eles entrassem na água de pé descalço, que era a água poluída do riacho, enquanto catavam areia. Quem fez isso foram petroleiros da Federação Única dos Petroleiros, do Sindicato dos Petroleiros de Campinas. Ou seja, foi uma aliança comunitária sindical da qual o Eduardo Siqueira participou nos anos 2000 a 2006, quando ele ainda não tinha dado o nome de Aliança Comunitária Sindical. Eu acho que depois foi que ele se reuniu com o pessoal da África do Sul e com o Neil Pearce, que é um epidemiologista da Nova Zelândia, que é um outro epidemiologista da UMass, o David Kribel, e juntando um americano, um neozelandês e um brasileiro, eles começaram a idealizar que era possível ter o controle epidemiológico de doenças que o Estado não vê. Aí entra nisso que o André está falando, né? O Estado não se faz presente, mas o agente comunitário de saúde está vendo todo dia. O Estado não tem programa para aquelas pessoas, porque eles não têm carteira assinada, não têm direitos trabalhistas, nem previdenciário, mas o agente comunitário de saúde leva ele todo dia no centro de saúde com o pé cortado para tomar vacina e para fazer a antitetânica. Então, na hora que você juntava as duas coisas, e quem exigiu que juntasse não foram os professores da universidade, na época estava na Unicamp, eu fui intimado a ir lá com meus alunos, porque a liderança dos agentes comunitários de saúde disse, olha, quando vocês querem vir trazer estudante, vocês vêm aqui encher o saco da gente e botar estudante na minha cola. Agora que a gente precisa de vocês aqui, vocês vêm aqui fazer o quê? Tem que ensinar esse pessoal a não pegar hepatite, e ela já deu a receita todinha do que ela, agente comunitário de saúde, esperava de nós. É lógico que a gente não ia dizer não, né? Então, a ação imediata foi chegar na universidade de volta, passar naquela época um e-mail para o Eduardo lá em Boston e dizer o que a gente faz, né? Ele diz, olha, tem essa proposta de aliança comunitária sindical que a gente está montando, vamos mandar aí em Campinas, os professores estão participando disso. E aí desceu todo mundo da UMass para Campinas. Inclusive foram no bairro treinar os agentes comunitários de saúde, quando eles nem falavam português, né? Então, você tem fotografia de professor histórico da epidemiologia norte-americana, como um dos Davids, o David, agora estou esquecendo o sobrenome dele, o mais velho,
que foi dar aula para o sindicato de químicos em Campinas, que estava ajudando o pessoal do bairro, foi na Federação Única dos Petroleiros, e a ponto de formar um vínculo maior com os professores americanos da UMass e as lideranças comunitárias do que a gente jamais tinha conseguido na Unicamp, que éramos professores da própria cidade, né? Então, quando a Gabriela, por exemplo, deve ter chegado lá nos Estados Unidos, ela já chegou, isso já tinha acontecido. Porque no início dos anos 2000, esse pessoal todo desceu no Brasil para dizer, olha, se o Estado não está presente, você se organiza e organiza a comunidade, né? Isso foi feito no bairro de Soweto, pelo que eu fiquei sabendo, isso foi feito em várias cidades australianas por influência do Neil Pearce, que saía da Nova Zelândia e ia para a Austrália para discutir com australianos. Eu já não sei mais aonde que essa ideia se ramificou. E o André Luiz tem razão, é a ausência do Estado. Não é que é a ausência do Estado no território. O Estado até tem lá um centro de saúde, só que o Estado não tem proposta para fazer com aquele povo lá. O mecânico que está metendo a mão de solvente, o Estado não vê. A oficina mecânica de fundo de quintal. A criança que sobe no poste para fazer ligação clandestina de energia elétrica no fio da companhia elétrica, o Estado não vê. Mas na hora que ele cai torrado de eletricidade lá de cima do poste e vira um carvãozinho preto, sai na fotografia de jornal e mandam chamar a agente comunitário de saúde. Então, a gente tinha essas cenas, uma atrás da outra. Se você fizer uma transposição do que a gente tem hoje, as pessoas pegando Covid, apenas nós trocamos a areia que dá hepatite, o fio que dá choque e o solvente da oficina mecânica por um vírus que mata em 7 dias. Então, nós estamos com um problema muito maior, muito mais contagioso. Até estava vendo uma tabela aqui, depois eu não sei se vocês tiveram acesso a essa tabela, saiu uma tabela de quanto a razão de transmissibilidade ou de infecciosidade do vírus da Covid-19. E ele não é o pior vírus do mundo, né? Ele é apenas o que mais se dá bem nessa transmissão, porque ele transmite para muita gente sem nenhum sinal e sintoma. Enquanto que os outros, que são piores que ele, como o ebola, o sarampo e a cachumba, quando pega numa pessoa, provoca doença. Então, assim, o vírus da cachumba, eu estou com ele aqui no slide, peguei na internet, ele transmite, uma pessoa doente transmite para outras 10. Só que as outras 10 pessoas pegam cachumba, né? O vírus do sarampo, uma única pessoa doente transmite para outras 18 pessoas. Só que as pessoas que pegam o vírus do sarampo, pegam sarampo, adoecem com a doença, né? E o vírus da hepatite C e do ebola é 1 para 2, que é uma coisa comum para esse vírus do coronavírus. Entre 1 e 2 pessoas vão ser adoecidas pelo contato. Só que dessas duas que pegam, a maioria, 80% ou quase 90%, não aparece nem sinal nem sintoma. A pessoa não fica sabendo que pegou e continua transmitindo o vírus. Ou seja, esse vírus se adaptou muito bem para não fazer adoecer todo mundo que ele contagia e sobreviver muito bem na espécie humana. A gente não sabe de onde o vírus veio, né? Existem teorias da conspiração que dizem que ele saiu de um forte norte-americano chamado Fort Detrick, lá em Maryland, e que, na verdade, ele já percorria o Irã e a Itália muito antes de chegar na China, mas essa é uma conversa que quem quiser saber vai ter que ver o Asia Times e ler um brasileiro que escreve lá, que é o Pepe Escobar. Mas, fora disso, que é notícia de jornal, a gente não sabe de onde o vírus veio. Mas ele é um vírus altamente adaptado e ele mata exatamente as poucas pessoas que ele provoca doença grave depois de ter passado por muita gente que nem ficou sabendo que pegou a doença. Então, é um vírus muito bem sucedido na adaptação à espécie humana, e há pessoas agora que cogitam que se não fizermos nada e deixarmos a política atual de não fazer nada, ele pode extinguir a espécie humana no planeta, se deixar. Porque ele vai consumindo, até matar, né? Então, mas ele vai devagarinho. Ele pega só os médicos que atendem na linha de frente, o enfermeiro que está medicando as pessoas na UTI,
o agente comunitário de saúde que está atendendo o primeiro contato lá na unidade básica de saúde, e o cobrador e o motorista do ônibus, que não sabem nem quem estão transportando, né? Então, a gente tem que ter uma política de prevenção adaptada para esse novo bicho, e essa política, nós não podemos nos espelhar nem na cachumba, nem no sarampo, que são doenças altamente infecciosas, mas também altamente provocadoras de patogenicidade, porque todo mundo que contrai o vírus adoece, e nesse caso não, né? Ele é um vírus sorrateiro, ele escolhe aqueles que ele vai matar, né? Então, a gente está com uma situação, vamos dizer, de uma emergência pandêmica no mundo, e a liderança das pessoas que detêm o poder no mundo não está nem aí, porque quem está morrendo mais é o pobre da periferia. Os ricos podem se refugiar, fazer quarentena, podem usar todos os meios de proteção, e o pobre não, tem que pegar um ônibus apinhado de gente, entrar na van e ir trabalhar, né? Como a política hoje é de vai trabalhar todo mundo, ou vai trabalhar vagabundo, quem vai morrer é pobre e a periferia. Portanto, não temos alternativa. Ou a gente organiza a periferia, ou o Estado nem vai chegar lá, vai deixar todo mundo morrer. Essa é a minha resposta, viu, André? Porque a função não é substituir o Estado, é mostrar à população que se o Estado não chega, a população tem que se defender. Agora, que no caso da experiência do TRAP, no projeto lá de Campinas, teve um fim melancólico, porque 4 anos trabalhando no projeto, as agentes comunitárias de saúde pediram para parar, porque não aguentavam mais. Porque tudo que elas descobriam e propunham controlar, elas eram confrontadas com ordens que vinham da prefeitura para fazer mais trabalho, para fazer mais serviço. Elas diziam assim, a gente só arranja serviço, se a gente descobre problema, eles dizem que nós é que temos que resolver. Então, criou um círculo vicioso que os agentes que propuseram a intervenção pediram para não fazer mais, porque eles estavam sendo levados à depressão, a tentativa de suicídio, a se exporem à violência dentro do bairro, porque eles estavam apontando problemas que a própria prefeitura não queria reconhecer, ou não queria se envolver com aquilo. Então, assim, se for para a gente trabalhar dobrado e morrer, a gente prefere continuar do jeito que está, vamos parar o projeto. O projeto TRAP parou assim como ele começou. Ele começou por um desafio das agentes comunitárias de saúde e parou quando os agentes comunitários de saúde não aguentaram mais. Por quê? Porque estava chamando o agente comunitário de saúde para substituir na recepção, estava botando o agente comunitário de saúde para substituir na sala de vacina, estava botando o agente comunitário de saúde para fazer organização de farmácia, tirando as pessoas da ação comunitária, que é típica do ACS, né? E hoje, se a gente consegue resgatar em parte isso, talvez consiga mais nos estados do Nordeste, que ainda não demitiram todos os agentes comunitários de saúde, porque no Sul e Sudeste estão demitindo em massa. O Rio de Janeiro demitiu mais de 3.000 agentes comunitários de saúde mês passado, em plena pandemia. Então, a proposta de fazer alguma coisa com ação comunitária, talvez ela não tenha o sentido de dizer que vai no vácuo do Estado. É que se o pessoal não fizer, o Estado não vai fazer mesmo. Não sei se é por aí. Eu quero ouvir vocês. Gabi, e o Matheus está na organização aí? Não, mas eu estou aqui. Eu acho que ele não ele então. Saiu. Eu achei. Eu estou aqui, Gabi. Então. Aqui a gente tem nosso dinamizador aqui, Heleno. Eu só vou falar aqui que o Eduardo, que está muito ativo, ele falou, é o David Wegman. Eu até dei uma procurada, porque eu tenho o livro do pessoal de lá aqui, mas não achei, assim, mas ele já trouxe a informação. Então, Matheus, dá aí uma articulada nas perguntas, vá lá, o microfone é seu. Gabi, se tu quiser, tu pode assumir, não tem problema não. O Wellington Castro, ele fez um comentário que ele colocou assim aqui no YouTube, que aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, o prefeito flexibilizou o setor dos agentes comunitários de saúde. Como morador de favela do Fumacê, hoje vejo a necessidade da comunicação destes e destes. E aqui no chat, ô Gabi, tu tem como assumir aqui no chat, porque minha gata passou por cima do computador, e aí eu saí da reunião e
Eu perdi todo o chat. Sem problemas. Aqui no chat a gente teve um comentário lá em cima, né, do Leilson, comentando sobre a questão da pastoral da criança, quando traz o histórico, né? E depois a Letícia Diniz, ela pergunta: professor, você acha que há realmente a possibilidade de privatizarem o SUS, mesmo após toda essa situação, né, com destaque durante essa pandemia? Eu não só acho, como eu estou assistindo isso, né? O pessoal está vendendo o que pode e está demitindo funcionários de Estado e funcionários de carreira para subcontratar com empresas terceirizadas. Para não dizer que são empresas terceirizadas, aqui em Brasília, eles testaram um modelo que eles chamam de IGES, Instituto de Gestão do Trabalho em Saúde. Na verdade, criaram uma organização social que o próprio governo cria e terceiriza tudo para esse instituto. E esse instituto contrata sem concurso público, demite, fazer processo de demissão, e não trata por competência, contrata por filiação ao grupo que dirige o instituto. E conseguiram vender esse modelo para todos os secretários estaduais de saúde. Numa reunião que eu tive a infelicidade de assistir, quando o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde estava reunido em Brasília, e levaram para a reunião do CONAS o secretário de Saúde do Distrito Federal, dizendo que essa era a solução final. Eu uso a palavra solução final porque é uma referência ao que Hitler fez com os campos de concentração para botar os judeus, os ciganos, os que ele pretendia eliminar, né? Ele chamava de solução final. Era o gás e a cremação. A solução final do SUS são esses institutos que eles venderam o modelo para vários estados, e os estados que reagiram foram chantageados por um médico de família que estava no Ministério da Saúde na época, que era aceitar ou não receber dinheiro do governo federal mais. Então, os secretários estaduais que receberam essa chantagem desse médico que não está mais lá, mas que é da área de medicina de família e comunidade, eles tinham a seguinte opção: tudo bem, você continua com o seu sistema público, com seus funcionários contratados diretamente pelo Estado, mas nós vamos processar você pela lei de responsabilidade fiscal e você não vai poder mais contratar ninguém, nem médico, nem agente comunitário de saúde, nem nutricionista, enfermeiro, nada disso. E a primeira providência que fizeram ao fazer essa chantagem monetária e fiscal, ainda no governo Temer, mas depois agravada no governo atual do presidente atual, foi o seguinte: ou você terceiriza isso e cria um instituto no seu estado ou na sua capital, ou não recebe verba federal. E quando você prestar contas, nós vamos te rastrear até o último funcionário, e se alguém recebeu acima do que permite a lei de responsabilidade fiscal, você vai para a cadeia. Enquanto isso, você fica sem verba federal. E todo mundo sabe que as verbas federais são essenciais para as secretarias de saúde, seja de estado, seja de município. Em alguns municípios do sul do país, os prefeitos ficaram extremamente contentes com essa chantagem, porque eram municípios das bases eleitorais de pessoas, inclusive, que passaram pelo Ministério da Saúde como ministro, como o caso do ministro Ricardo Barros, da cidade de Maringá, né? Aliás, a cidade de Maringá está tristemente ligada às últimas chantagens, seja na saúde, seja no âmbito do direito. E aonde a coisa não funcionou bem, que eles estavam encontrando resistência, especialmente em João Pessoa e Recife, eles desativaram os núcleos do DataSUS que colhiam informações, porque o pessoal do DataSUS em Recife e João Pessoa, aparentemente, tinha muita gente terceirizada. Foram todos demitidos sumariamente. Então, as capacidades nordestinas de acompanhar os dados de produção de saúde dos tratados privados ou não, foi duramente atingida com a demissão em massa, ainda no final da gestão do Ricardo Barros. Quando entrou o Gilberto Ock, o pessoal ainda falou assim, ele era muito gentil, né? O ex-presidente da Caixa Econômica, que foi ministro da Saúde por alguns meses,
ele não brigava com o Conselho Nacional de Saúde, ele não ofendia as pessoas e nem ameaçava dar um soco na cara de ninguém, como o antecessor dele. Mas, em compensação, o estrago já estava feito. O DataSUS foi duramente atingido. Então, esse processo de privatização e terceirização, ele está agressivamente em curso hoje. Lembra um pouco, na cidade de São Paulo, para o Danilo, que viveu isso, o PAS do Maluf, né? O plano de não sei o que lá, que era da época do Maluf, governador de estado, e deixou sequelas até os dias de hoje. Então, assim, a gente leva 30 anos organizando o SUS, eles levam 6 meses para destruir tudo. A coisa está nesse ritmo e num ritmo acelerado. Inclusive com essas retiradas dos agentes comunitários de saúde, né? Eu acho que essa política da atenção nova aí, né? Essas propostas da atenção básica, Previne Brasil, carteira de serviços, né? Toda essa perspectiva vem justamente nesse modelo aí de privatização, a DAP, né? Eu acho que agora ela sai, por exemplo, do perfil dos hospitais estaduais e se amplia e capilariza na atenção primária, né? Que é muito complexo. Essa invenção começou agora, essa barra já vem forçada, ou já vem pesada, desde o final do governo Dilma, do final do segundo governo Lula, quando foi criada a chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ou EBSER, para concentrar todos os hospitais universitários fora do SUS. E isso não é uma culpa que possa ser atribuída nem ao Mister Fora Temer, nem ao presidente atual, né? Isso já vem de antes, quer dizer, esse esforço privatizante de destruição do SUS é um trabalho metódico desenvolvido por pessoas como Eduardo Cunha, como Ricardo Barros, deputado, como um deputado do MDB que também foi ministro da Saúde, que era, acho que, do estado do Piauí, né? Todas essas pessoas passaram e foram fazendo um trabalho metódico de destruição do SUS. Agora, mais recentemente, na passagem do Ricardo Barros para o ministro Gilberto Ock, por exemplo, sai uma norma que desarticulou os núcleos de atenção à saúde da família, os NASFs. Antes já tinha sido feito um ataque contra os centros de atenção psicossocial, os CAPs. Então, isso não é há um dramaturgo brasileiro que diz que ignorância não é um produto acabado e rápido, né? É preciso um longo tempo para fazer uma incompetência e uma ignorância tão grande assim, para poder vender tudo. E isso já vem desde das pressões para que o mercado neoliberal assumisse o lugar do SUS, comprando regiões de cidades como partes inteiras de municípios, distritos sanitários, destinados a grupos privados. Em algumas cidades isso já está acontecendo a toque de caixa. Por exemplo, uma das cidades que mais se luta contra isso e mais acontece isso é Porto Alegre, né? O pessoal do Rio Grande do Sul está lutando o que pode, mas o prefeito de Porto Alegre faz também um processo de destruição sistemática. Então, acho que a gente precisa parar de ficar olhando as futricas do Brasil Central aqui e a EMA que pica a mão a EMA não, a avestruz que dá uma bicada na mão do presidente, porque isso tudo é cortina de fumaça. Enquanto a gente está olhando lá para as besteiras que o pessoal está dizendo aqui em Brasília, os caras estão trabalhando nos municípios e nos estados para destruir o sistema. E a base desse sistema ela só pode ser fortalecida, aí vem a minha convicção de epidemiologista, organização comunitária sindical, que é o espelho do que eu aprendi lá com meus colegas, né, da Boston, da cidade de Massachusetts, e da proposta que eles têm de usar o pessoal, não a partir da aliança comunitária sindical, mas da colocação de um papel ativo da população que participa. Eu tenho um pedido para vocês que eu não sei se é realizável. Eu estou virando abóbora, são 6h33 e eu tenho que entrar na outra live. Como é que vocês propõem organizar isso? Eu acho que a gente finaliza. Acho que não tem mais questionamento, né, Danilo? Olha, tem um comentário
talvez a gente possa pegar esses comentários, Helene, se você puder ficar mais um pouquinho para dar uma fechada, depois a gente abre um pouco, aí você vai para a sua live e a gente vê se tem alguma questão, se alguém quer colocar alguma coisa sobre o curso, sobre o módulo, acho que a gente se ajeita. Eu só vou trazer aqui o Wellington, que tinha já feito um comentário, né, sobre a situação do Rio de Janeiro, onde ele, inclusive, identifica isso que você falou, né, que o prefeito lá flexibilizou o setor dos agentes comunitários de saúde. E ele, que é morador da favela do Fumacê, acha que é muito importante todos esses grupos se comunicarem. E traz também essa informação de que há a criação de muitos coletivos, né, que organizam as doações e transformam essas doações e levam essas doações às populações, driblando aí, em forma de solidariedade, né, driblando os oportunistas que estão também querendo de alguma maneira interferir aí, né, uma caridade que não é de verdade solidária, mas é mais oportunista. E o Bruno traz a questão da pesquisadora Lúbia Vinhas, né, que foi exonerada da Coordenação Geral de Observação da Terra do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por divulgar informações, né, corretas do aumento alarmante do desmatamento. E ele, então, coloca essa questão, né? Como trabalhar com um governo federal que, em vários setores, quer maquiar dados e impedir o trabalho dos técnicos. Aí, só para você bater uma bola aí. Eu vou procurar fechar, eu vou ter que entrar na outra live, mas, assim, eu me sinto... diante da demissão da técnica do INPE, que foi divulgada hoje pela manhã, eu pelo menos vi as notícias da demissão da doutora Lúbia hoje de manhã, não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas eu me sinto com o mesmo sentimento que eu tinha de ser reprimida toda atividade científica, de investigação e de transparência com dados do Estado, que a gente viveu na ditadura militar nos anos 70. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que esse pessoal desse período agora, atual, é mais burro e mais grosseiro. A palavra para definir o que a gente sente hoje é que esse pessoal de hoje é tosco, né? Eles são toscos, porque os antecessores deles dos anos 70, pelo menos fingiam que estavam fazendo alguma coisa, falavam que queriam independência tecnológica, queriam autonomia do país, tinha até um certo verniz de nacionalismo, embora fosse um nacionalismo fascista, mas os atuais isso tem. Então, a gente está assim, demitiu uma pesquisa do INPE. Essa pessoa levou 30 anos para ser especializada no que ela faz. Essa pessoa é insubstituível. Não tem quem vá fazer esse trabalho. Então, você pega um Ministério da Saúde que demite 30 técnicos e substitui por militares que não têm formação na área da saúde, você quer o quê? Não volta atrás, isso não tem retorno, né? Então, a possibilidade de formar novamente pesquisadores que aceitem vir trabalhar em Brasília pelo salário que ganham, deixar suas famílias nos estados de origem, fazer concurso para trabalhar no Ministério sucateado, isso leva décadas para reconstruir. Então, acho que a gente está numa situação em que o vírus da Covid é coadjuvante, ele não é nem o ator principal. O que está acontecendo é que ele chegou numa hora que a gente está, como diria o pessoal, de calça curta, né? Para não dizer de outra maneira. Então, a possibilidade que a gente tem agora de controlar essa pandemia e de proteger os trabalhadores da saúde é de nos organizarmos também, né? E vigiarmos todos os indicadores que não são mais oficiais. Só para fechar um detalhe, existe um site que concentra hoje as informações de mortos e internados pela Covid das secretarias estaduais de saúde, e esse site se chama Brasil.io, ou dito como soletrado na internet, Brasil.io. Aí eu me dei o trabalho de descobrir o que significava a extensão .io, né, ou
Significa Ilhas Virgens do Oceano Índico. O pessoal está colocando os dados brasileiros, num ponto que eles consideram seguros, nos sites britânicos das Ilhas Virgens, que concentram as empresas de iniciação, as startups, porque os ingleses criaram lá um site que governos não conseguem invadir, né? Eu diria, menos o governo britânico, que é quem organizou o das Ilhas Virgens. Então, de repente, se o MI5 ou MI6 quiserem sabotar, eles sabotam, porque está sob controle da Inglaterra. Mas é onde os dados mais confiáveis sobre a saúde brasileira e a pandemia da Covid estão sediados hoje. Estão sediados nas Ilhas Virgens Britânicas. E quem quiser que se cuide, né? Então, se não é isso, os secretários de saúde dos estados brasileiros estariam com tudo na mão do governo federal. Eles não teriam informação nenhuma. E é de lá que a Globo tira as informações, é de lá que a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, tira, a própria OMS está tirando de lá, porque não acredita mais no que o Ministério fala. Então, eu acho que é isso. Eu preciso sair, gente, estou virando abóbora mesmo. Em 10 minutos eu tenho que entrar na outra live. Eu queria dizer que é um prazer ver vocês aqui pela tela de internet, os colegas que eu reconheci, a Gabriela, que eu encontrei ela no exterior e agora estou vendo aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo está fazendo um esforço muito grande. Esse grupo aqui é constituído certamente por pessoas que estão preocupadas e vocês estão construindo competência técnica para enfrentar. Então, se alguém tiver que se dar bem e sair bem dessa história, esse grupo aqui deve ter seus componentes militando nisso. Eu queria agradecer o convite, agradecer ao Danilo, a Gabriela e aos outros que organizaram, e desejar que vocês tenham um bom encerramento desse módulo, desse curso, porque iniciativas como essa são de alto valor para mim, tá? Nós que agradecemos, Heleno, acho que sua contribuição foi muito boa, acho que fechou muito bem aqui as nossas discussões. Está tendo muitos comentários aqui de agradecimentos a você no chat, tem um Tarcísio, não sei se é o nosso Tarcísio, Márcio Magalhães Pinheiro, aqui esse no é de YouTube. É o nosso amigo de BH. Ah, muito bom. Então, está aqui também, parabenizando você. Estamos todos muito agradecidos aí pelo seu esforço e pela sua participação e por esse olhar que você trouxe, né? Acho que muito potente da necessidade da gente continuar essa disputa. Muito obrigado, Heleno. E, bom, acho que a gente aqui fica mais um pouco, ver aí, né? Tá, eu vou pedir licença sair, façam o seu debate, depois me contem. E se puder, me mande por e-mail que eu respondo. Tá bom, obrigado, Heleno. Obrigado, gente. Heleno. Tchau. Tchau. Olha, nós temos aqui o Tarcísio, muito querido, que está aqui assistindo pelo YouTube, que é professor lá da UFMG, também uma pessoa muito competente na área da saúde do trabalhador, tem uma grande tradição, né? E é ele mesmo, mineirinho, né? Bom, é isso, não sei, a palavra está aberta aí para comentários, reflexões, avaliação do módulo, sugestões, né, de tarefas e atividades que a gente possa desenvolver, apreciação do material que a gente mandou. Reforçamos hoje o encaminhamento de um artigo do professor Heleno, que está muito interessante e que é ali meio, digamos assim, dos primórdios, né, da chegada da pandemia aqui no Brasil. Acho que recomendo fortemente que o pessoal leia, né? Danilo, deixa eu só fazer. Vou encerrar, se quiser dar uma palavra final aí para encerrar a transmissão do YouTube e a gente continua nossa conversa aqui, rapidamente. Ok, isso. Tá bom. Então, dá um tchau para o pessoal muito querido aí que está assistindo a gente pelo YouTube. E semana que vem entramos num outro módulo
também muito potente e que a gente vai divulgar e disponibilizar a participação de todos. Estou achando nessa participação no YouTube está muito interessante, né? Muito nacionalizada, né? Obrigado ao Tarcísio, ao Eduardo, ao Wellington, que eu estou vendo aqui, né? Pessoas queridas. O Wellington eu não conheço, mas acho que deu uma contribuição muito legal. Então é isso.